Hoje conversando um pouquinho sobre scans. O que vocês acham, pessoal? Vocês são contra? Vocês são a favor? Bom, para quem não sabe, scan é mais ou menos como se você comprasse uma cópia, você tem a sua cópia e você escaneia essa cópia, né? E você deixa disponível na internet para quem quiser ler, para quem quiser, enfim, ou ler online ou baixar o material para ler. Tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, e até mesmo, se eu não me engano, meses atrás nós tivemos aí a editora Panini, alguma outra editora também, não me recordo, fazendo um bloqueio de sites que disponibilizavam scans. É sempre bom lembrar que o scan ele é disponibilizado gratuito, né? Ele é gratuito. Se você encontrar por aí scan pago, ah, é um pouco esquisito, porque normalmente o scan, a ideia que se tem do scan é que é um material que ele é feito de fã para fã, né? Ou seja, eu adquiro aquele material e quero trazer esse material, deixar esse material disponível para outros leitores e coloco e faço esse trâmite, faço esse trabalho. Vou dar a minha opinião. Eu acredito que não é uma forma de pirataria, desde que seja feito de forma gratuita. Lógico, se você produz o scan, se você coloca o scan e você cobra algum valor, alguma taxa por isso, então já não é uma coisa feita de fã para fã, nem com o intuito de divulgar artistas ou divulgar trabalhos, não, aí já tem o intuito de ganhar dinheiro, de lucro. E a partir do momento que você está querendo lucrar com uma obra que você não produziu, você não é o autor, você não é o editor, você não é a editora, você não é o escritor, e você está querendo lucrar com aquilo, você não é um livreiro autorizado a vender aquela obra, e você está querendo lucrar em cima daquilo, obviamente, ao meu ver, aí já se caracteriza uma pirataria como a gente vê de CDs e de outros tipos de materiais. Entretanto, no scan gratuito, eu já não vejo essa situação de lucro, né? Na verdade, se você for observar, eu tenho visto alguns scans aí na internet que o pessoal é uma coisa bem profissional. Você tem, recentemente eu estava lendo algumas obras da editora Dargaud, que é uma editora, se não me engano, Dargaud é uma editora francesa. E são materiais, pelo menos o material que eu estava lendo lá, tem muitos materiais que dificilmente vão chegar no Brasil, né? Tem materiais que raramente uma editora vai trazer para o Brasil, e o pessoal que disponibilizou em scan teve um trabalho até profissional. Eles pegaram a obra, primeiro, pegaram a obra, traduziram para o português. Tiveram aquele trabalho de colocar lá num Photoshop ou em algum programa aí para poder fazer a edição do material, para disponibilizar fazer a tradução, fazer todo o trabalho para que o leitor brasileiro pudesse ter acesso à obra, principalmente aquele que não lê francês ou algum material que você via aí em inglês, até scans de mangás em japonês que o pessoal traduz isso. E tem material mais rústico, né? Porcamente feito, mas tem material muito profissional que você vê que a tradução, a edição é, é, é muito profissional mesmo. E, no entanto, continua sendo distribuído de maneira gratuita. Então, eu acredito sim que é válido, lógico. Isso é aberto a diversas opiniões, mas eu acredito sim ser válido como uma forma de divulgação. Normalmente eu tenho conversado com outras pessoas que leem scan, que utilizam scan. Normalmente essas pessoas acabam comprando material. O que acontece comigo mesmo? Quantos materiais que eu conheci através do scan. Não foi através da editora, porque mesmo uma editora como a Panini, por exemplo, que tem um catálogo lá enorme. A Panini tem um catálogo enorme. E ela disponibiliza o catálogo dela para você ver os lançamentos, pré-vendas.
E você vê que são materiais que, primeiro, a Panini não lançaria. São materiais que não têm aquele apelo comercial como o do super-herói Marvel, DC. Então já começa por aí. É muito desse material que você encontra por scan aí. É do gênero de terror, é do gênero de ficção científica, é do gênero de fantasia. Não que a editora Panini, uma grande editora, e outras editoras, enfim, não tenham esse tipo de material. Mas é um material muito vasto de autores, alguns autores que já não são mais publicados, outros autores que não são tão conhecidos. E tem coisa muito boa, e tem coisa que você acaba descobrindo, principalmente na questão do super-herói. Você vê muito scan de super-herói, coisas, por exemplo, que foi feito no mercado americano e, e não chegou no Brasil ainda, né? Porque normalmente a gente chega no Brasil, a gente fala de super-herói. Mas normalmente chega no Brasil material de super-herói das grandes editoras. Vamos ser realistas. O que a gente tem visto publicado aqui, pelo menos publicado com aquela publicidade, com aquela pré-venda mais comentada? Material Marvel, material DC e material da Image, né? Editora. Mas você tem outras editoras. Dark Horse também. Sim, a Dark Horse, a Mitos, publica bastante coisa da Dark Horse. Mas você tem outras editoras, diversas editoras pequenas nos Estados Unidos. Pequenas, lógico. Comparado, não que elas sejam editoras tão pequenas assim, mas comparadas a uma Marvel, uma DC, uma Image, são editoras menores. Mas que tem um vasto material, tem um bom material que não é visto por aqui, que não vai chegar aqui no Brasil, né? Infelizmente. Por isso eu acredito sim que o scan tem a sua validade, né? Você acaba conhecendo muito material bom e sejamos realistas também, você acaba conhecendo muito material ruim que você fala, pô, eu não vou, depois de ver esse material no scan, você fala, eu não vou adquirir esse material, porque o material é ruim. O material é ruim, é material que se você adquirisse, por exemplo, uma série grande que você adquirisse, você ia parar no meio do caminho, ou ia parar ali nos primeiros números, e não ia continuar. Não ia continuar porque é material ruim. E eu acredito que o scan ajuda nisso, ajuda a você a ser seletivo, né? E muita gente fala, mas pô, quer dizer que o material ruim o autor não merece e tal. Mas normalmente esses scans ruins são de autores que fazem coisas boas. Você tem material ruim de autores como Jeff Lemire, o queridinho das pessoas, mas tem coisas que não são tão legais. Principalmente lá no Arqueiro Verde, você tem um material do Jeff Lemire que não é tão legal. E, enfim, outros autores, né? Mas diz aí, pessoal, esse é só um pensamento rápido pra gente. O que vocês acham do scan? Você usa o scan? Você acha que o scan é certo, que é errado? Acha que é pirataria? Você colaboraria com uma equipe de scan, por exemplo, de alguma forma na edição, na produção? Bom, até a próxima e vamos pensar sobre esse assunto e até a próxima, até o próximo programa. Sobre a questão do material mesmo, né, que dificilmente chega no Brasil. Vou dar um exemplo aqui, o mangá do falecido autor é o Monkey Punch. Monkey Punch, acho que é assim que se fala. Monkey Punch. É o cara que faz o Lupin terceiro. A gente tem bastante anime do Lupin. Esse ano mesmo foi lançado aí no streaming, né? Uma animação digital. E, enfim, a Amazon no Prime Video tá com uma temporada, acho que uma temporada ou duas, dos episódios de Lupin mais recentes, né? Mas você não encontra no Brasil uma editora que queira publicar o Lupin, as obras do Lupin. No Japão foram 14 volumes. Foi publicado nos Estados Unidos na Europa naquele formato maior, contando com 7 volumes. Mais ou menos igual fizeram com o Battle Anjo Alita,
Boa Noite Pum Pum, que é aqueles volumes mais parrudos, fica um volume mais parrudos ali, 400, 500 páginas e menos volumes. E você não encontra Monkey Punch, ninguém falando no Brasil sobre essa obra, né? E do Monkey Punch. E principalmente o Lupin, nesse caso do Monkey Punch eu estou falando do Lupin III. Que é uma excelente obra e é um mangá, se você pensar bem, é um mangá de 7 volumes, não é assim nada longevo como. Eu nem vou falar de One Piece, que One Piece já tá há 20 anos, o cara não termina nunca, e nem Naruto, que foi outra coisa enorme. Sei lá, algo como, por exemplo, Lobo Solitário, 28 volumes, ou Slandunk, que foram recentemente terminado pela Panini, acho que foram 18 volumes, e outras obras assim menores. Mas você não encontra ninguém disposto a trazer essa obra para o Brasil. Eu mesmo, particularmente, sou muito fã de Lupin III, né? Sou muito fã de Lupin e não tem ninguém interessado em trazer a obra para o Brasil. E aí onde eu falo que as pessoas acabam recorrendo ao scan. Não me lembro, não me lembro se eu achei o Lupin III em scan. Não me lembro se eu já li algo dele em scan. Eu sei que eu estava até interessado recentemente em comprar um material ou americano, né? Ou americano ou espanhol. Também tem o publicado no mercado espanhol, mas está muito caro. Não que está tão caro, acho que tá cerca de 13 euros. 13 euros, 12 euros, 13 euros em euros e no mercado americano, sei lá, tá US$ 12 cada volume, mas quando você coloca isso em reais, vai dar mais 60, 70, 80 reais. Então fica um pouquinho inviável, né? Fica um pouco. Quer dizer, você até pode fazer, mas você vai gastar uma grana, né? Tipo, você vai gastar uma grana. Então, assim, as pessoas falam, pirataria, 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 mas é pirataria, pirataria. Mas normalmente as pessoas que falam sobre pirataria são pessoas que têm condições, têm boas condições para adquirir material de leitura, material artístico, esse tipo de material. Eu não vou entrar no mérito de, lógico, cada pessoa tem a sua opinião, mas é aquilo que eu falei anteriormente. A partir do momento que o scan for usado como uma forma de lucro, claro que o pessoal tem um trabalho. Não vou dizer que o pessoal não tem um trabalho. O cara vai editar, o cara vai traduzir, o cara vai colocar isso online, ele vai ter um trabalho. Mas mesmo assim, é uma coisa para ser feito por uma equipe de amigos, ao meu ver. Não é uma coisa para ser feito com o intuito de dinheiro, de ganhar dinheiro. A partir do momento que for feito para ganhar dinheiro, eu acho que já não é o ideal, né? O ideal, porque você não tem autorização primeiro, você não tem autorização, né? É um material que você não pode comercializar. Você adquiriu o seu exemplar e você vai você adquiriu o seu exemplar e você postou, enfim, para a pessoa ler. E outra, quando eu estou falando assim também, é o pessoal que lê o scan, também não é pro cara também. Vai lá, vai imprimir, vai guardar, vai fazer, montar uma revista. Não, cara. Eu acho assim, lê online, acabou de ler, acabou de fazer a leitura, exclui aquilo ali, um material que você já conhece. Depois você vai lá na banca e compra, quando as condições melhorarem, né? Enfim. Mas essa é a minha opinião. Eu continuo. Eu sei que tem pessoas que vai falar que não, é pirataria e pronto. Mas é sempre bom olhar os dois lados da moeda. Eu sempre penso nessa situação que você tem pessoas que têm uma situação financeira que é muito fácil para ele adquirir um material cultural, sei lá. Isso não só é muito mais fácil para o cara ler um livro ou um quadrinho de qualidade, ou ir no teatro, ou ir num museu, ou ir no cinema, do que outros que têm uma situação financeira mais escassa.
Para uma pessoa que de repente tem uma situação financeira mais escassa, ela pegar uma grana, ela vai tirar uma grana para ir numa questão cultural, um livro, ou talvez ela até consiga, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, mas não é uma coisa que ela consegue fazer na prática do dia a dia. Então, assim, é muito difícil. Ah, o scan é errado, é errado, é errado, é errado. É errado por quê? Porque eu posso comprar? Ah, mas porque o autor tem direito, e tem direito, acabou e pronto. Então, é pronto, mas normalmente quem fala isso está falando de briga cheia, né? Então, assim, enfim, do meu ponto de vista, eu vejo o scan como um divulgador, na verdade, porque o cara vai conhecer a obra do autor, isso amplia os horizontes para pessoas que vão conhecer a obra do autor, que talvez naquele momento as pessoas não estão podendo comprar o título, cara, sei lá, que nem eu falei do, do, do Lupin, que, por exemplo, sei lá, o cara vê o título e ele não pode comprar no momento, mas ele viu aquilo, ele gostou, e assim que ele tiver a possibilidade, ele vai lá e vai adquirir. Né? Eu me lembro. Quer ver um exemplo recente? Um exemplo bem recente que eu vou dar. Black Hammer. A série Black Hammer do Jeff Lemire. Que terminou. Terminou. Chegou o último volume aqui em português. Sei lá. Agora cerca de 2, 3 meses, nem isso. Nem isso, chegou o quarto volume. Eu conheci a série Black Hammer por scan. Eu li o primeiro volume, o segundo e o terceiro volume por scan. Na época eu não tava com grana para comprar. Li o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume por scan. E aí, assim que eu tive a grana, eu fui lá e comprei o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume e agora o quarto volume. Então, assim, a obra é boa, a obra é interessante, eu fui lá e comprei. Outras obras do Jeff Lemire que eu li por scan, os livros, Habib, conheci por scan, Retalho. Ah, não, aí já não é do Jeff Lemire, perdão. É do Greg Thompson. Greg Thompson. Retalhos, Habib, Maus do Art Spiegelman, materiais que eu conheci por scan. E todos eles eu fui lá e adquiri. Posteriormente adquiri. Adquiri para ler e li novamente a obra, porque são obras boas que você vai querer ler de novo, querer ler mais de uma vez. Então, assim, sei que tem pessoas que é contra. Sei que talvez as editoras, eu não posso, a gente também não pode condenar as editoras, afinal, as editoras elas investem uma puta grana no material delas, então talvez elas achem isso ruim. Mas no meu ponto de vista, eu acho que é dar um tiro no pé. Quando a editora vai e ela corta scan, proíbe scan, ela está dando um tiro no pé. Por quê? Porque ela está impedindo que pessoas que naquele momento estão numa situação em que não dá para adquirir o material delas, conheçam o material. E esse cara não, talvez não por não conhecer o material, por não ver aquele material, ele não vai comprar depois, porque quando ele tiver a grana, ele vai preferir comprar alguma coisa que ele já coleciona, alguma coisa que ele já tem certeza que é boa, do que de repente aquele material mais desconhecido que ele poderia ter visto pelo scan, conhecido pelo scan e ter adquirido posteriormente. Por isso eu acho que quando a editora ela se propõe a tirar scans do ar, esse pessoal que faz scan do ar, ela tá dando um tiro no pé. Para mim, na minha opinião, na minha maneira de ver, principalmente num país como o Brasil, de poucos leitores, o scan ele ajuda a divulgar obras. Essa é a minha opinião. O scan ele realmente faz um trabalho de divulgação de obras, né? Porque você tem, vou dar outro exemplo, você tem scans onde você tem a obra, o primeiro volume ou um segundo volume, mas você não tem a obra toda. Aí o cara lê ali no scan, o primeiro volume, lê o segundo volume, ele sabe que aquilo ali tem, sei lá, 5 volumes, ele fala, pô, mano, cadê o resto? Ele vai atrás do resto. E como ele vai atrás do resto, ele não vai querer ter no estante dele volume 3, 4, 5. Não, ele vai adquirir um e o 2 com certeza. Então, assim, minha opinião é que não é, sendo o scan disponibilizado na internet de maneira gratuita, não é pirataria. A partir do momento que estão querendo ganhar grana em cima do material que não produziu, obviamente se caracteriza como pirataria. Eu já não concordo. Mas os scans gratuitos, eu acho que é uma excelente divulgação para qualquer obra que está sendo lançada,
que está sendo lançado, que vai ser lançado, e até mesmo em scan tem muitas obras, por exemplo, você tem obras da época da editora Abril, material da Abril, material lá de fora, de ficção científica, que nunca chegou no Brasil, que nunca foi trazida para o Brasil, entendeu? Material que está fora de catálogo. Então, assim, acho que é um excelente, acho que é algo bom para o mercado, sim. Não acredito que seja algo que prejudique o mercado, que impeça as pessoas de adquirirem material, novos materiais, comprar novos materiais, não impede não. Sabe um exemplo que eu comparo o scan? Eu comparo o scan como se o scan fosse aquela banca sem fins lucrativos, mas uma biblioteca, pronto, uma biblioteca pública, onde você chega, senta ali na mesinha e dá aquela boa folhada na obra. Você pega um livro, você pega ou um gibi, aí você dá aquela sentada na mesa, lê a primeira folha, segunda, terceira, lê a obra toda, lê até metade, guarde, depois você volta e lê o restante. Eu comparo isso com mais ou menos isso. Uma biblioteca, uma espécie de biblioteca pública, onde você vai e lê aquela obra, folheia aquela obra de maneira gratuita. E depois você vai e adquire a obra, vai, quando tem condição, vai lá e adquire a obra, compra a obra, porque você viu, você folheou, você conheceu, e é realmente uma obra que você gostou e que você viu que vale a pena. Vale a pena você ter, vale a pena você colecionar aquele material. Enfim, essa é uma comparação boa que eu costumo fazer do scan. Mas essa é a minha opinião. E eu queria agora saber a sua opinião. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre Scan, o que você acha sobre Scan. E até a próxima, até o nosso próximo programa, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.